Boa parte da população brasileira, pobre quase sempre, foi dizimada ao longo da nossa história por doenças tropicais, como a malária, mal de Chagas. A luta contra estas endemias é dificultada pelas péssimas condições sanitárias de boa parte de nosso povo. Gente, a guerra contra estas doenças teve alguns heróis. O principal deles foi o cientista Carlos Chagas, que dirigiu esta casa, a Fundação Oswaldo Cruz. O centenário da doença de Chagas é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Edmilson Migovski é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é médico e infectologista. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, Anselmo. Prazer. Edmilson, conta pra gente quem foi Carlos Chagas. Foi um grande pesquisador, né? Acho que falar que foi é complicado. Foi não, ele é, né? Porque ele está vivo no nosso meio, né? As coisas que ele fez, as coisas que ele construiu, as doenças que ele descreveu com tanta complexidade, no momento que você não tinha tecnologia de hoje, torna um grande brasileiro, um grande pesquisador e um homem que foi extremamente importante para a ciência mundial e não só uma ciência do nosso país, que também é muito grandioso. Mas por quê? Conta mais um pouco. Porque qual a importância, por exemplo, da descoberta dele? Ele foi a pessoa que descobriu todo o ciclo de uma doença, a doença de Chagas, né? O Passou até, né? O nome leva em homenagem ao nome dele. E o tripanossoma, que é o inseto que transmite a doença, chama de tripanossoma cruzi em homenagem ao Oswaldo Cruz, que tinha descoberto esse parasita, esse vetor, e a doença de Chagas em homenagem realmente ao descobridor de todo o ciclo da doença. Moacir Scliar, ele é escritor, mas ele também é médico e ele também é da área de saúde pública e ele também escreveu uma biografia de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Mas o nosso assunto é Carlos Chagas. Ele é uma figura extraordinária? Não há dúvida. Eu digo isso como médico, como brasileiro, como escritor, se você quiser, né? Como patriota, porque realmente Carlos Chagas é um orgulho para o Brasil. E a razão é óbvia, né? É uma coisa chamada doença de Chagas, né? Uma doença que ele descobriu, que ele demonstrou como é que se transmitia, que ele identificou qual era o vetor. Ele fez quase tudo nessa doença. Ele trabalhava com Oswaldo Cruz, né? E o grupo do Oswaldo Cruz frequentemente se deslocava, né? No território nacional, às vezes iam para a Amazônia, às vezes iam para o Centro-Oeste, né, investigando doenças, né? E em La Sance, Minas Gerais, tinha uma doença, né, que estava sendo um problema, porque naquela região estava construída uma ferrovia, e os trabalhos da ferrovia tinham sido muito prejudicados por essa doença. Sorriso é de fazer encantar. Menina, quem não apaixona só de ver o seu olhar, a sua delicadeza põe as coisas no lugar. Só de aproximar de você chego até a arrepiar. Em
1907, Carlos Chagas veio até La Sanse debelar um surto de malária que estava acontecendo com os funcionários da Estrada de Ferro Central do Brasil, que estavam instalando os trilhos aqui. Edson Fernandes Brito é médico aqui de La Sanse e eu queria perguntar a você se foi mais ou menos isso aqui que Carlos Chagas encontrou 100 anos atrás. Realmente, Vera, o cenário que ele encontrou foi esse, né? As pedras, os dormentes, né? A estação, o esqueleto da estação sendo construído. E quando ele veio, o motivo principal realmente é que as obras elas estavam paradas, ou pelo menos muito lento, por causa da malária na época. Malária é muito prevalente na região aqui e estava cometendo grande parte dos trabalhadores. E daí para a doença de Chagas? Olha, quando Carlos Chagas chegou aqui, falando que um mosquito que causava malária, que era por aquele motivo que tantos pacientes estavam adoecendo, o engenheiro aqui da Estrada de Ferro foi, e na tentativa de estar ajudando, apresentou um novo inseto para ele, apresentou o barbeiro. Falou assim, olha, se esse inseto, se o mosquito causa malária, será que esse outro também causa? E naquele momento, especificamente em 1907, era um período em que os cientistas brasileiros eles estavam vivendo aquele tempo áureo da microbiologia, estavam influenciados, né, por Pasteur na França, né, e era uma possibilidade. Carlos Chagas olhou para o barbeiro como uma possibilidade, foi lá já com aquele espírito de pesquisador, dissecando, procurando, né, foi quando surgiu realmente, né, o protozoário. Né, ele enxergou ali um novo protozoário, não da malária que ele que veio aqui, o intuito da vinda dele para cá, mas agora um novo protozoário, né, que ele batizou, né, do Trypanosoma cruzi. O barbeiro, que é o inseto que transmite, né, tem esse nome porque as pessoas dormiam, geralmente com o rosto exposto. E ele picava e sangrava, ou seja, é no rosto que o barbeiro, fazendo a barba, pode dar determinados cortes e permitir o sangramento. Então chamava de barbeiro porque ele sugava aquela parte mais exposta. E o barbeiro é nojento, né? Um bicho danado porque ele não só suga o teu sangue, como defeca em sua face. Então, diferente do mosquito da dengue, que ele inocula o vírus quando ele vai furar você para sugar o sangue, o barbeiro não, ele se alimenta e defeca no seu rosto, né? E aí você, quando passa a mão, facilita a entrada desse parasita, desse protozoário, que pode desencadear doença nas pessoas vulneráveis a esse tipo de parasita. Ele sabia que esse tripanossoma, enfim, que estava dentro do intestino do barbeiro, causava uma doença? Naquele momento, não. Ele tinha descoberto apenas um novo protozoário que ele observou. Ele partiu de o normal de acontecer, você está diante de uma doença e pesquisar aquela doença para descobrir o que está causando ela. Ele não, ele estava na busca de associar ele à malária, ele procurando, viu que o que tinha lá era um protozoário diferente. E ele observou também que esse protozoário, o Trypanosoma, ele era capaz de contaminar também o macaco. Né? E quando ele observou isso foi um grande achado. Né? Aí bastava agora saber se aquele protozoário também era capaz de alojar o ser humano. Né? Foi quando, né, ele descobriu, né, no sangue, né, da Berenice esse protozoário, que foi a primeira vez que foi visto, né, o protozoário no sangue humano. Quando descobriu lá que o Trypanosoma podia estar num outro ser vivo, né, no caso o macaco, já viu que identificou ele lá no macaco, tinha uma paciente ali com febre, será que ele tem o Trypanosoma também? Investigou, procurou, quando de repente viu ali no sangue, foi quando houve realmente o grande achado. Aquele Trypanosoma que ele achou naquele barbeiro que infecta um macaco pode também infectar o ser humano. E causar uma doença. E causar uma doença. E naquele momento ele descobriu realmente, né, foi o grande impacto. Ele saiu daqui correndo, né, foi tentar mostrar isso, né, lá no Rio de Janeiro, para, né, Oswaldo Cruz, e foi aquela euforia. E a partir daí vieram aquela cascata de novas descobertas, né, aquela cascata entendendo que poderia causar lesões cardíacas, podia causar lesões em esôfago, intestino. Realmente foi uma grande descoberta, realmente a maior descoberta científica da medicina brasileira. Simone Croft é historiadora,
autora do livro Doença de Chagas, Doença do Brasil, editada aqui pela Fundação Oswaldo Cruz. Olha, Simone, fala um pouco do Brasil de Carlos Chagas. Que Brasil é esse que o Carlos Chagas trabalhou? Enfim, fala um pouco desse Brasil. Bom, o Carlos Chagas nasceu no interior do Brasil, né? O Carlos Chagas nasceu numa fazenda de café no interior de Minas Gerais. E ele veio para o Rio de Janeiro no finalzinho do século XIX, 1897, para estudar medicina, né? Na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na capital federal. O Carlos Chagas encontrou na capital federal um país, né, que vivia uma confiança enorme na chamada modernização republicana, né, da jovem República Brasileira. Era um momento, né, essa passagem do século, um momento de muita efervescência, tanto política quanto cultural, né? A cidade do Rio vivia um momento de grande entusiasmo em relação à perspectiva de que o Brasil viesse finalmente a integrar, como se falava na época, o concerto das nações civilizadas, né? E era uma época em que a ciência era particularmente enaltecida, né, como um instrumento fundamental desse progresso, né, dessa entrada do Brasil na chamada civilização. O Carlos Chagas tinha sido um bom aluno de medicina? Ele foi muito bom. E é uma coisa curiosa, porque ele entrou na medicina contrariando a mãe. A mãe queria que ele fosse engenheiro, né? Mas ele teve um professor, que aliás era um padre, e outras pessoas aconselharam ele, né? Provavelmente detectando essa vocação que ele tinha, né? Para a medicina? Para a medicina. Não clínica, né? Porque o Oswaldo Cruz também não era um clínico assim notável. Ele atendia pacientes, mas nessa área eles não eram brilhantes. O que eles eram brilhantes era assim no entender como é que as doenças surgiam, como é que se disseminavam, né? O que fazer para controlar. Isso eles sabiam fazer. Do ponto de vista internacional, era um momento também de muita efervescência na ciência médica pela difusão das novas teorias da chamada Revolução Pastoriana, né, da microbiologia e também da medicina tropical. Então, o Carlos Chagas, ele toma contato com esse ambiente de entusiasmo em relação ao progresso, mas o interessante é que justamente a descoberta que ele vai fazer em 1909, né, de uma doença que levou seu nome, né, também conhecida como tripanossomíase americana, foi uma descoberta que revelou um outro Brasil, né, revelou um Brasil justamente do interior, um Brasil rural. O país era, de fato, um país essencialmente rural, né, vivia da exportação de produtos agrários, sobretudo café, e então essa descoberta ela vai ter um impacto enorme exatamente na discussão sobre esse Brasil do interior. Carlos Chagas vai apresentar essa doença e tem um episódio bastante interessante em relação a isso, porque a primeira conferência, por exemplo, que ele faz na Academia Nacional de Medicina, em 1910, onde ele apresenta a sua descoberta e os primeiros conhecimentos sobre essa doença, é uma solenidade com muita pompa, né? Para você ter uma ideia, a Academia Nacional de Medicina, naquela noite, ela inaugurou a luz elétrica, né, nos recintos da academia, que ficava ali bem próximo ao coração do centro do Rio de Janeiro, recém-reformado, né, a cidade da Belle Époque, né, Avenida Central, todo esse cenário. E é justamente nessa solenidade em que ele apresenta imagens, inclusive cinematográficas, que ele filmou em La Sance, mostrando os doentes, né, daquela
enfermidade, né? Principalmente crianças com grave retardo mental, populações muito pobres, né? As casas de pau a pique, né? Que é onde se prolifera o transmissor dessa doença, né? O inseto barbeiro. Então aquilo causou uma repercussão muito grande, inclusive na imprensa, né? Ficaram as elites médicas e políticas, enfim, né? Ficaram bastante perplexas diante daquele Brasil que era um Brasil desconhecido, né? O Brasil do interior, né? Um Brasil pobre. E aproveitando a comemoração, né, do centenário de falecimento de Euclides da Cunha, né, que foi autor de um dos maiores clássicos na literatura, né, e do pensamento social brasileiro, Os Sertões, que foi publicado em 1902. Né, então eu acho que até é uma data que nos faz pensar, porque, na verdade, o Brasil que o Carlos Chagas vai, de certa maneira, revelar, né, e vai falar dele para o resto da sua carreira, é o Brasil dos sertões, né? Esse Brasil abandonado, um país doente, né, como mostrou o Carlos Chagas, vitimado por essas endemias. E, justamente, nesse sentido, ele vai alertar, né, a sociedade para que qualquer perspectiva de progresso, qualquer perspectiva de modernização só se completaria na medida em que o Estado brasileiro assumisse, de fato, a responsabilidade por sanear o interior do Brasil. Né? Ele comentava que o Oswaldo Cruz havia feito uma belíssima obra de saneamento da capital federal, né, no início do século, mas que cabia ir além. Né? A escola de Oswaldo Cruz justamente estava sinalizando nessa necessidade de ir além, de se sanear o interior do Brasil. Marcelo, você sabe que o Carlos Chagas era um ótimo aluno, né? Eu não fui boa aluna, por isso é que eu reparei isso. Mas eu também não fui. Ele era conhecido como estudante das duas velas. Ele estudava até a primeira vela acabar e depois estudava até a segunda vela acabar. E depois ele veio trabalhar aqui, que é um lugar maravilhoso de é muito bonito. Isso aqui é muito... É um lugar realmente muito bonito e muito especial. E muitos cariocas não conhecem esse lugar tão bonito. Eu imagino que realmente o Carlos Chagas se apaixonou por esse lugar. Ninguém deixa de se apaixonar por esse lugar, né? Pedro Oliveira é bioquímico aqui da UFRJ e ele faz parte do consórcio internacional que sequenciou o genoma do barbeiro, que é esse bicho aqui e que é o vetor da doença de Chagas. Professor, faz 100 anos que o Carlos Chagas conseguiu descobrir e equacionar essa doença. E ela continua matando, continua infectando? Ela continua sendo um problema de saúde pública importante. Foram feitos avanços significativos no controle dessa doença nos últimos anos, principalmente de uma espécie, das várias espécies de barbeiros que transmitem a doença. Uma delas se conseguiu um controle importante, que foi o triatoma infestis. De forma que, por exemplo, que no sul do Brasil e sudeste, ela quase já não existe mais transmissão de doença de Chagas através do inseto vetor. No norte e no nordeste ela continua existindo, que são outras espécies envolvidas, o que levanta a possibilidade de que essas outras espécies, sobre as quais nós não conseguimos exercer um controle efetivo, voltem a colonizar, inclusive, o sul e o sudeste ao longo do tempo. Hoje morre um número de pessoas, por exemplo, no Brasil, que varia a estimativa de 10 a 30 mil pessoas por ano, todo ano, como consequência da doença. A doença tem cura? A doença não tem uma vez estabelecida
Passada a fase aguda, ela não tem mais, não se conhece uma cura, não existe vacina disponível. E o controle do vetor, embora ainda se consiga aos custos de um esforço grande, nas regiões urbanas e em relação a algumas espécies, uma vez que muitas espécies são silvestres, ou seja, elas existem dentro do mato e chegam perto e se dispersam para ambientes ocupados pelo homem, não se pode falar de extinção da doença, ou seja, existe um ciclo silvestre importante da doença e a gente não tem como controlar isso. Quais são os sintomas que a pessoa vai ter a partir desse momento que ela está contaminada com a doença de Chagas? A doença de Chagas ela tem uma fase aguda, uma fase que nós chamamos de indeterminada e uma fase crônica. A fase aguda é uma fase, um momento um pouco que a gente chama de inespecífico. É um momento que tem febre, a gente procura foco, não acha o foco, febre de origem determinada, ela tem algumas alterações de fígado, baço e às vezes um sinal, né, um sinal periorbital, né, ao redor do olho, que a gente chama de sinal de Romanin. É muito variada a manifestação clínica, daí a grande dificuldade da gente estar diagnosticando no momento inicial, que é o momento onde a gente consegue ter a cura. Qual que é o grande problema da doença de Chagas hoje? É que a partir desse momento inicial, alguma parte dessas pessoas que foram inoculadas vai desenvolver uma forma chamada forma indeterminada. Nessa fase de indeterminada, que pode durar vários anos, né, 10 anos, 20 anos, 30 anos, nesse momento a pessoa, você consegue diagnosticar no sangue, mas a pessoa não sente nada. A partir desse momento, 10, 20, 30 anos, começam as manifestações que são lentas, crônicas, né, e persistentes. A pessoa começa a desenvolver a fase crônica da doença, que já é a parte tardia, que já é um momento em que não consegue mais voltar ao que era, porque são lesões permanentes. Hoje a gente tem realmente um certo controle das novas infecções, mas é uma busca incessante, porque a doença de Chagas, as pessoas que mais são acometidas são aquelas pessoas com um baixo nível socioeconômico, né, com habitações precárias. Então, as políticas públicas realmente devem estar focadas nesse sentido, de melhoria da pobreza. Realmente a gente vai estar pegando uma grande parcela das pessoas que adquirem os casos agudos aí da doença de Chagas. E a vigia, assim, constante. A vigilância ela é importantíssima, fundamental. Simone, mas historicamente esse discurso, tanto o discurso do Oswaldo Cruz como o discurso do Carlos Chagas, da necessidade do Brasil olhar seu interior ou olhar as condições sanitárias precárias, esse discurso é um discurso que historicamente não provocou muito eco, tanto do ponto de vista de que os governos não focaram essas doenças tropicais, tanto que elas estão aí até hoje. Eu estou errado nesse raciocínio? Olha, Selma, na verdade, todo o trabalho do Carlos Chagas e de outros médicos, né, que se associaram a ele nesse movimento em prol do saneamento rural, eles tiveram alguns efeitos importantes na época, né? Os historiadores têm produzido alguns trabalhos mostrando isso. Por exemplo, em 1920, né, no início de 1920, é criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, que seria como se fosse o Ministério da Saúde, né, da época. Já havia um órgão federal de saúde pública, que era a Diretoria Geral de Saúde Pública, e esse movimento vai ter um papel importante no sentido de transformar essa diretoria nesse novo órgão, que era o Departamento Nacional de Saúde Pública, exatamente com essa preocupação de que o Estado passasse de fato a combater e a prevenir essas doenças. Então foram criados
muitos postos de profilaxia rural nos estados, porque até então cabia ao governo, ao poder central, né, à União, apenas os problemas de saúde do Distrito Federal. As questões de saúde dos estados eram atribuição dos estados. Então, essa reforma ela foi uma reforma importante, no sentido de aumentar efetivamente a presença do Estado brasileiro como poder central, né, como poder federal, nesses estados. Exato. Agora, claro, esse é um processo que se deu ao longo do tempo, né? De fato, foram feitas importantes campanhas, né, de combate não só... A doença de Chagas foi até um pouco posterior, mas há outras endemias rurais, como a cilostomose, a malária, mas esses são temas que até hoje desafiam, de fato, porque, como o próprio Carlos Chagas já dizia, né, essa é uma doença da pobreza. Simone, fala um pouco do Carlos Chagas, o lado humano dele. O que é que ele fazia? Só trabalhava? Olha, de fato, ele tinha uma carga de trabalho muito pesada, né? Porque não só como pesquisador, mas como diretor do Instituto Oswaldo Cruz, né? Ele sucedeu o Oswaldo Cruz quando o Oswaldo Cruz faleceu em 1917. Ele assumiu a direção de Manguinhos, ele foi diretor da Saúde Pública, então, de fato, ele tinha uma rotina de trabalho muito intensa. Muito intensa. Teve quantos filhos? Ele teve 2 filhos, que foram, inclusive, eminentes cientistas, né? O Evandro Chagas e o Carlos Chagas Filho. Do ponto de vista familiar, na verdade, eu tenho um episódio que eu considero interessante para mostrar esse lado humano, né? Esse lado pessoal, que é uma carta para a esposa, a dona Iris Lobo Chagas, de 1916, quando começaram as dúvidas ao trabalho dele na Argentina, né, por pesquisadores na Argentina, e ele foi a um congresso em Buenos Aires debater com esses pesquisadores. E nesse documento, nessa carta, ele tem uma frase, né, que aí eu estou citando, que me chamou a atenção, em que ele fala, se eu morresse essa noite, eu morreria feliz, porque eu consegui defender a obra científica do meu país, né, e o trabalho de pesquisa de Manguinhos, né, e a escola de Manguinhos, como eles falavam. O Carlos Chagas dava consultório aqui para a população? O Carlos Chagas ele é um ícone não só de pesquisa, mas como médico mesmo, médico de família mesmo. Nós temos registro aí dele sentado à beira do leito, que é esse sentar à beira do leito, ouvir, né? Ele é hoje o que marca, é o que falta hoje na medicina atual. É verdade que ele fazia o gênero cientista louco, muito distraído? Distraído, né? Uma coisa assim que sempre foi considerado, vamos dizer assim, um componente da atividade científica, da personalidade científica, né? Por exemplo, uma vez em Buenos Aires, ele encontrou um famoso cientista, conversou com ele e foi embora. Quando foi embora, ele levou o sobretudo do cientista, né? Numa outra vez, ele ganhou uma condecoração importante do governo da Bélgica e esqueceu de levar a condecoração, né? E tem a história também que a empregada ofereceu um café para ele e ele quis pagar para a empregada achando que estava num restaurante. E, finalmente, a história que ele foi visitado por um jovem cientista com a sua esposa, e lá pelas tantas ele olhou o relógio e disse para a mulher, vamos embora que está na hora, uma coisa desse tipo. É claro que nesses esquecimentos, né, tem um componente psicológico, né? Por exemplo, assim, esquecer a medalha, a condecoração, provavelmente ele não valorizava muito aquilo, né? Não era um homem assim voltado para as honrarias, né? Simone, esse trabalho do Carlos Chagas, ele foi realmente reconhecido internacionalmente? Ou é assim, excesso de nacionalismo da nossa parte? Não, ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido, inclusive, muito cedo, né? Assim que o Carlos Chagas fez a descoberta, em 1909,
Isso foi comunicado, inclusive, logo depois da descoberta, em algumas revistas estrangeiras. Ele publicou trabalhos sobre a doença numa revista, numa prestigiosa revista alemã, né, da área de medicina tropical, e também na revista do Instituto Pasteur de Paris. Então, esses conhecimentos circularam, né, e ele ganhou, ele conquistou importantes prêmios, né, já no início da sua carreira. Em 1912, por exemplo, ele recebeu um prêmio importante do Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo, né, o chamado Prêmio Schaldin, que era concedido ao melhor trabalho em protozoologia, né, de 4 em 4 anos. O Chagas, né, ele foi reconhecido, né, internacional. Ele teve problemas aqui no Brasil, problemas ligados à questão da administração pública, na qual ele estava ligado, mas ele era praticamente uma unanimidade. Ele foi indicado para o Prêmio Nobel de Medicina, ele só não ganhou, né, por essas coisas, né, que existem nas premiações, mas ele recebeu numerosos prêmios e se tornou doutor honoris causa de universidades americanas. Enfim, ele foi realmente assim uma glória para o Brasil. Nós também temos o registro do ICES dando as congratulations, né, para o Carlos Chagas. Isso é uma grande honra nossa. Fala um pouco da morte dele, enfim, dos últimos anos e da morte. Segundo o Carlos Chagas Filho, os últimos anos do Carlos Chagas, ele vivia, certamente, uma tristeza em relação a essa situação de polêmica da qual ele foi alvo, né? Apesar disso, ele continuou as suas pesquisas até o final de sua vida, inclusive enfatizando os aspectos sobre a doença que mais tarde seriam amplamente comprovados, né, que são os aspectos cardíacos da doença. Então, continuou com um trabalho de pesquisa, inclusive fazendo discípulos, né, o que é importante, que deram continuidade ao trabalho dele, e faleceu em 1934, em novembro de 1934, com 56 anos. Ele faleceu na casa dele, na rua Paissandu, subitamente, né, de problemas cardíacos. Chegou a ser atendido na hora pelo filho dele, Evandro Chagas, mas, enfim, na época até se especulou que ele poderia ter sido vítima da própria doença de Chagas, já que ele tinha sofrido um mal cardíaco, mas o próprio filho diz que não houve evidências para comprovar isso, então fumava muito, então o pessoal não se sabe exatamente qual a causa da morte, mas foi por problemas cardíacos. Além de pesquisador, além de excelente clínico, tem alguma coisa que o Chagas tenha feito naquela época que até hoje ainda se faça, se use? Sim, eu sempre falo, velho, que Carlos Chagas, ele era um médico à frente do tempo dele. Ele conseguia viver nos tempos atuais dele, né, o futuro. E ele conseguia, naquela época, vislumbrar uma possibilidade de estar combatendo, ou pelo menos impedindo que a malária se proliferasse, através da proteção da pessoa, daquele isolamento mecânico da pessoa, colocando um mosquiteiro, impedindo que aqueles mosquitos saudáveis não se contaminassem com a pessoa. E que nós, olhando essa história, o que nós fizemos aqui em La Sance? Nós usamos essa mesma ideia para a dengue. E teve um êxito fantástico, né? Essa ideia dele naquele tempo, 100 anos, hoje sendo usado para uma doença praticamente recente, né? E com êxito maravilhoso, provando que ele naquele período ele já estava certo para agora. Tem uma frase dele que é muito célebre, que a gente usa muito aqui, porque é uma frase muito bonita, inclusive, que ele diz, já ao final de sua vida, ele diz, e não vai demorar que passemos adiante uma bela ciência, uma bela e grande ciência, que se faz arte em nome da vida. Eu acho isso uma belíssima frase, né? Então, esse era um pouco... Era um apaixonado, realmente, era um apaixonado.